Eu tenho a honra de receber aqui, a partir de agora, nos estúdios do podcast do PLCast, né? Ele que é secretário-geral do partido, é líder no Senado, senador pelo estado do Rio Grande do Norte. Tenho a honra de receber aqui Rogério Marinho. Senador, é uma honra poder contar com o senhor aqui nessa reta final do trabalho, já nos preparando para a caminhada de logo mais. Caminhada vital, de vital importância nesse momento pela luta da anistia, não é, senador? Boa tarde. Bom, Vitor, obrigado aí pelo convite, né? E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí à frente desse importante veículo de comunicação. Nós precisamos de mais vozes aí altivas e independentes, né, para mostrar a verdade à população brasileira. Esse convite feito pelo nosso presidente Bolsonaro, ele é extensivo a toda a sociedade brasileira, às pessoas de bem desse país, né, que sabem da necessidade da reconciliação, da pacificação, da tradição que o Brasil tem, né, de fazermos essa virada de página para nós discutirmos os reais problemas que a sociedade apresenta, né? A injustiça passou a ser uma tônica, né? A jurisprudência de exceções, né, virou, infelizmente, na contramão da necessidade da previsibilidade da segurança jurídica. Então, nós estamos aqui à sua disposição, porque logo mais estaremos na praça pública, na Torre de TV, aí, caminhando em direção ao Congresso Nacional com os demais parlamentares e a população que, porventura, tenha condição e possibilidade de estar do nosso lado, para mostrarmos que estamos atentos e mobilizados, né, para sensibilizarmos os nossos colegas da necessidade de votarmos a anistia imediatamente. Senador, e num momento importante, e num modelo também diferente para a manifestação, agora num formato caminhada, numa quarta-feira, 4 da tarde, em Brasília, na capital federal, diferentemente do que já acompanhamos em Brasília, aliás, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É um modelo diferente, entretanto, que tem o objetivo de chamar a atenção também da opinião pública diante do que nós estamos vendo e vivendo, uma pauta que tem ficado para depois. Entretanto, o aumento do número de deputados foi tratado com a urgência que o PL da anistia não teve na Câmara dos Deputados, enfim, trazendo esse alerta para um Brasil que precisa estar atento a essa questão e se manifestando aqui em Brasília, não é? Olha, o presidente Bolsonaro sempre se notabilizou pela ousadia, né? Ele é alguém que sempre falou só no plenário da Câmara dos Deputados, né? E nunca teve dificuldades ou nunca se apequenou, né, para falar o que ele achava que devia falar, dizer o que achava que devia ser dito. E nesse momento de recuperação que o presidente está passando, né, ele que foi acometido de uma sequela, né, das operações que foram feitas de forma reiterada em função da facada que levou lá, inclusive, infelizmente, aconteceu no nosso Rio Grande do Norte, né, onde ele teve a crise, né. Ele nos chama a todos para que nós possamos, em praça pública, lembrar a sociedade brasileira que nós não podemos nos esquecer daqueles que estão presos, aqueles que estão sobre o jugo de uma função quase que inquisitorial do nosso judiciário, né, que constrange pessoas, que emudece canais de opinião, que retira conteúdos do ar, que pratica a censura prévia e que obriga a termos hoje no Brasil presos políticos e exilados. Né? Uma situação que eu imaginava que era uma página virada, né, na história do Brasil, e nós não podemos deixar esse tema de lado. Eu sei que existem problemas os mais variados no nosso país, mas para quem está preso de forma injusta, cada dia é uma eternidade. Né? Veja agora a discussão dessa questão do roubo contra os aposentados, né? O roubo contra a Previdência. Né? Veja a questão da própria economia brasileira, né? Da inflação, da diminuição do poder de compra da população, da maneira, eu diria, absolutamente despropositada e irresponsável como vem sendo geridas as nossas contas públicas, um partido que não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder. Então, é claro que nós temos vários assuntos importantes para tratar, né? Nós que somos parlamentares, que representamos o povo brasileiro. Agora, nós não podemos abrir mão, né, de propugnarmos, de trabalharmos, de lutarmos pela anistia humanitária. Senador, inclusive nesse sentido, entendo que para aqueles que ainda não conseguiram aplicar o exercício da empatia e se colocar no lugar desses que estão presos, né, em função do 8 de janeiro ainda, injustamente
muito sofrendo. Há um romper de bolhas com a questão da economia, né? Há um romper de bolhas, porque não escolhe direita ou esquerda, né? O preço do café não escolhe direita ou esquerda, não escolhe linha ideológica. A questão também dos aposentados mostra exatamente isso, que não tem um lado escolhido, né, para quem vai sofrer com os descontos indevidos, com esse roubo, né, promovido por associações, confederações, associações, enfim. Ligadas a sindicatos da esquerda. É a República Sindical que busca de todas as maneiras uma maneira de se locupletar. Hoje, inclusive, Pítulo, nós tivemos uma reunião na Comissão de Assuntos Sociais, onde votamos um projeto que eu sou relator, que normatiza, que regulamenta a maneira como se faz o direito de oposição na contribuição assistencial. O STF, novamente intervindo na legislação, definiu que esse desconto é devido ao conjunto dos trabalhadores, por ocasião dos acordos ou convenções coletivas, não apenas os sindicalizados. E você tem assistido os últimos 2 anos, nós todos estamos acompanhando pela televisão, pelos jornais, pelas redes sociais, filas intermináveis de trabalhadores nos horários mais impróprios, de meio-dia, numa sexta-feira, né, por ordem de chegada, com um número limitado de fichas, tentando dizer que não querem fazer a contribuição para o seu sindicato. E a grande maioria não consegue. Por quê? Porque eles deliberadamente geram dificuldades para que esse direito de oposição possa ser exercido. Faz 2 anos que a gente tenta votar isso na casa. 2 anos. Hoje, finalmente, conseguimos ultrapassar o período da comissão e está em urgência para o plenário, né, do Senado da República, né? E esse direito de oposição vai poder ser exercido por um celular. Nós estamos no momento da tecnologia. Então, o cara, ao invés de sair de casa, manda uma mensagem para o sindicato dizendo: não quero contribuir. Né? Manda uma mensagem de WhatsApp, manda um e-mail, não vai precisar ficar numa fila interminável. Então, mas é um esforço dantesco, porque está lá o PT trabalhando contra, está lá o PDT trabalhando contra, a esquerda trabalhando contra, a República Sindical trabalhando contra, porque eles estão acostumados a receberem o dinheiro fácil do suor do trabalho para fazerem política partidária e, infelizmente, uma boa parte deles se enriquecerem de forma ilícita. Né? Então é a questão do imposto sindical obrigatório, a contribuição assistencial que passou a ser obrigatória e agora essa farra dos descontos, né, que são feitos à revelia do trabalhador, principalmente o mais pobre, o mais fragilizado do ponto de vista econômico e social, das associações, que literalmente explodiu no governo do PT. Pra você ter uma ideia, eram 2 milhões de descontos, 1 milhão e 900 mil descontos em 2019, nós chegamos a 7 milhões e 600 mil no final, em meados de 2025. Né, numa explosão geométrica, porque esse foi um filão descoberto, né, pelos sindicatos que estavam com crise de abstinência pela falta de recurso do imposto sindical obrigatório. E qual o recado para esse aposentado e pensionista lesado? Porque é a grande dúvida. E a gente sabe que os números vão aumentando. A Folha de São Paulo, há pouco, traz uma atualização que pode chegar a 219 bilhões de reais, ou seja, todo mundo ainda assustado. Qual a resposta pode ser que vir do Congresso, senador? Acho que a gente tem que dar foco, tá? A Folha está fazendo uma suposição em cima dos consignados, que é uma outra situação. Se você tem 90 bilhões de reais de consignados, foi notícia de ontem a ontem, né? 90 bilhões de reais em recursos de consignados, numa folha de 1 trilhão de reais, com a margem de 30%, não há uma distorção muito grande. É evidente que 35 mil reclamações significam a 2 mil reais, 200 milhões de reais. Tá? Então, eu acho que se desvia um pouco o foco. O grande problema aí hoje, além dessa questão dos consignados, que existe, mas não tem essa proporção toda, não acredito, preciso ver os números, né? É essa questão do desconto associativo, porque ele é feito à revelia de quem permite, veja, um pouquinho de cada um. 40 reais, 50, 80, 90, o cara não olhou no olerito, não olhou no contra-cheque e tomou uma proporção e um volume muito grande. E, veja, essas associações, na sua grande maioria, são fruto justamente do desdobramento das centrais sindicais, são ligadas à CUT, ao UGT, à Força Sindical. Então, na verdade, é uma extensão desse braço sindical que está buscando uma forma diferente de resolver a falta de recursos oriundo do imposto sindical obrigatório. Então, a gente tem que ter foco, né? Porque começa esse divisionismo muito grande e a gente perde o fio da meada. A gente precisa, por exemplo, entender por que é que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, dá uma declaração dizendo, e ele que comanda a Polícia Federal, de que vai fazer uma investigação pela polícia, não é necessário uma CPMI, e que não há conflito de interesse pelo fato do filho dele
ser advogado de duas dessas associações que estão sendo acusadas de malversação de recursos. Né? É estranho, por exemplo, como o delegado da Polícia Federal responsável pelo caso dá uma entrevista semana passada dizendo que o Frei Chico, que é o irmão do Lula, que é vice-presidente de uma dessas entidades que mais recebeu recurso, não está sendo investigado. Pô, não se terminaram as investigações, sequer foram arranhadas as possibilidades do que, é que vai acontecer, e o delegado da Polícia Federal já fala um pré-julgamento, e só fortalece a necessidade, né, de termos uma CPMI. E eu acho que os fatos que vão surgindo, porque a cada enxadada uma minhoca. Alguém falou em algum momento o seguinte, você puxou a pena, vem a galinha inteira, né? Então, à medida que vai se aprofundando, você seguindo o dinheiro, você vai vendo a relação. Aí o PT está dizendo, isso começou no governo Bolsonaro. A autorização associativista começa em 1993, há quase 30 anos. Tá? E se você me permite, eu posso contextualizar, tem tempo? Para quem está nos escutando aqui. 1993. Em 1988, muda a forma como se pagava, como se remunerava o aposentado rural, que até aquele momento tinha um antigo fundo rural. Você recebia um quarto, um terço do salário mínimo. A partir de 1991, quer dizer, após a promulgação, 3 anos depois da Constituição, se passou a pagar um salário mínimo. Em 93, houve uma lei que permitiu o desconto associativo. Quem tinha o controle da grande maioria dos sindicatos rurais era a CONTAG, que foi fundada em 1963, né, no auge das ligas campesinas de Francisco Julião, que tem uma relação pública e notória com os partidos de esquerda, notadamente com o Partido dos Trabalhadores, né, e atua inclusive nas campanhas eleitorais do PT desde sempre. Então, quando você ia se aposentar, você é uma pessoa praticamente iletrada, via de regra, no norte e nordeste do país, né, com dificuldades de compreender a burocracia, chegava no sindicato rural, já tenho 55 anos no caso da mulher, os 60 anos no caso do homem, só me dá uma certidão para me aposentar. Ele dava, mandava preencher um cadastro, e esse cidadão automaticamente estava afiliado a contar e passava a contribuir após a aposentadoria com 50, com 40 reais. E ele não sabia que estava contribuindo, porque ele não tinha acesso ao lerite, não tinha acesso ao seu contra-cheque. O que é que nós fizemos quando chegamos no governo? Com 19 dias de governo, fizemos uma medida provisória 871, que fez duas mudanças que assustou muito eles. A primeira mudou a forma como se dava a aposentadoria rural, retirando essa condição da certidão ser emitida pelo sindicato rural e passando para ter uma autodeclaração e um laudo técnico da Emater local. Cada estado tem uma Emater, que é um órgão de extensão rural, num período de transição. E determinando que todo ano esse cadastro teria que ser revalidado. Quem estava contribuindo tem que dizer, eu quero continuar a contribuir. Pô, aí foi um Deus nos acuda. A CONTAG, que em 2019 tinha quase 82, 83% do total dessas contribuições, em torno de 1,5 milhão de contribuintes, de quase 2 milhões, de 1,8 milhão e tantos, agora em 2025 tem 18%. Aí você vai dizer, mas foi que houve? A mudança da regra da aposentadoria. Então eles ficaram estáveis e caíram um pouquinho, porque as pessoas vão morrendo. E ele não consegue mais renovar o seu estoque de associados, porque essa era a forma como eles faziam essa associação. Em contrapartida, as demais entidades que compreenderam o caminho, ligadas às centrais sindicais, que perderam o imposto sindical obrigatório, começaram a ingressar dentro do INSS e se cadastrarem. E houve uma explosão geométrica a partir do final de 22, 23 e 24, principalmente 23 e 24. Você saiu de 2 milhões de associados para 7 milhões e 600 mil. Né? Entidades que chegaram a matricular 30 mil pessoas num dia, sem controle e sem averiguação por parte do INSS. Então, bastava a boa-fé da entidade que estava propondo aquela aposentadoria ou aquele desconto associativo. Então, virou uma verdadeira corrida ao ouro, ouro de tolos, né? Você está roubando literalmente o doce da criancinha. Porque, da mesma forma que é hediondo, é execrável, né, roubar merenda de crianças, é igualmente hediondo e execrável retirar os parcos recursos daqueles que ganham tão pouco e que são aposentados, por exemplo, rurais, pessoas pobres, que R$ 50 faz uma diferença enorme. É alimento, é medicamento. E como é um pouquinho de cada um, o bolo é muito grande, mas praticamente não faz a diferença. E olha a diferença de como os governos se comportaram. Que a segundo aspecto foi justamente essa anualidade que eles mudaram no processo de transformação da medida provisória em projeto de lei e no final de 22 eles extinguiram. A maior parte das emendas que foram apresentadas são do PT, do PDT. Está lá as impressões digitais desse partido e da estrutura sindical.
que acontece, Alexandre? Em 2019, no auge da implementação da MP contra as fraudes, nós recebemos um comunicado do Ministério Público dizendo que havia uma tipicidade nas reclamações que eram feitas desses descontos em folha. Tinham 25 mil ou 27 mil reclamações. Guarda esse número. O que é que nós fizemos? Nós identificamos isso, foi no dia 9 de junho, e 90% das reclamações eram para 4 associações. Nós suspendemos no dia 30 de junho, 21 dias depois, essas associações, por 2 meses. E ao final de 2 meses, nós descredenciamos essas entidades. O recurso que foi amealhado nesse meio tempo, 57 milhões, foi devolvido aos beneficiários. E essas associações foram retiradas. Em 2019 e 2020, diminuiu o valor dos consignados. Começou a aumentar de novo em 21 e 22 em função da questão da pandemia. Mas explodiu em 23 e 24 do governo do presidente Lula. E, veja, nós agimos sem Polícia Federal, sem Tribunal de Contas da União, sem Controladoria Geral da União, por ofício, como é a nossa obrigação. Agora, 2 anos e meio depois, o governo vai dizer, nós fizemos a investigação. Nós quem, cara pálida? Sabe quantas reclamações guardou o número? Mais de 470 mil. Eram 25 a 27 mil. E o governo, o ministro Lupe, disse, não, está tudo normal. Passou um ano o procurador do INSS oficiando ao Tribunal de Contas da União para não fazer medidas restritivas de controle. Tem atas de reuniões do Conselho da Previdência quando o ministro Lupe disse, não vamos tratar desse assunto que não é importante. Então, você tem as digitais da prevaricação, da omissão, da malversação de recurso público em todo o processo. E o mais importante, para onde foi o dinheiro? São entidades ligadas à esquerda. Nós sabemos que o PT, ao longo da história, não aprendeu nada, mas também não esqueceu nada. Né? São os mesmos personagens, né? São os mesmos métodos, e a gente já sabe como é o fim dessa história. O Lupe, por exemplo, é o mesmo ministro do Trabalho de 2007 a 2011. Foi demitido por suspeitas graves de corrupção. 14 anos depois ele faz... O que é que diria Geraldo Alckmin? Ele volta à cena do crime. Senador, de alguma forma isso pode atrapalhar ou prejudicar o foco na questão do PL da anistia? Porque o Brasil trata desse assunto hoje. Algum risco do PL da anistia ficar esquecido? Olha, nós, inclusive, tomamos uma atitude ontem, uma decisão ontem, terça-feira, né? Tivemos um almoço com os senadores da oposição. Conversamos com a senadora Damares e com o coronel Alexandre, que é deputada federal, que está colhendo assinaturas para a CPMI. Iriam dar uma entrevista coletiva ontem, né? E disseram, olha, vamos fazer o seguinte, agora, hoje e amanhã, anistia. Na próxima semana a gente apresenta a CPMI já com um número robusto de assinaturas, porque o governo está fazendo uma força-tarefa para tentar retirar a assinatura. Eu confesso. Este governo que não teme a investigação, né? Que coloca a Polícia Federal para investigar, mas que abre um PAD para investigar. Olha que coisa interessante. Né? Você sabe quem é que o governo do Lula botou agora como presidente do INSS? O corregedor-geral do governo do presidente Bolsonaro. Você sabe quem agora é a secretária de benefício, de concessão de benefício do INSS? A mesma que era do governo Bolsonaro. Então, os bons funcionários foram afastados, entraram os bandidos, agora que eles querem tapar o sol com a peneira, resolveram botar agora os funcionários que são funcionários da casa, são pessoas corretas e que estavam conosco na administração anterior. E são as pessoas que estão ocupando os cargos, os postos chaves. Agora, não vamos esquecer, né? A gente tem que responsabilizar quem roubou, identificar essa corrupção, devolver o recurso a quem teve o seu recurso rupiado, né? E dar um cobro a esse tipo de situação, porque não é possível, né? Está no DNA desse partido, né? Vamos para a caminhada? Daqui a pouco a gente está lá juntos aí. Um abraço forte. Obrigado, senador. Todos convidados, né? Todos convidados. Inclusive para aqueles que não tiveram a condição de vir até Brasília, a gente está convidando para assistir via YouTube. A gente vai transmitir todinho o evento. O que aconteceu hoje é um ato simbólico, né? Hoje é um dia de trabalho. Acho que a maioria das pessoas que são pessoas de bem, são empreendedores, são trabalhadores, eles vão para as manifestações nos finais de semana. Nós sabemos disso, né? Mas nós não podemos deixar esse assunto morrer. Né? Então, poderia ser uma manifestação gigantesca se fosse no final de semana, mas vai ter o seu simbolismo, nós vamos estar lá, né, representando todos os brasileiros de bem que se importam com a causa do Brasil. Obrigado, senador. Estaremos lá. Até já.